O retorno de Lula à presidência foi construído nos últimos anos com o apoio de líderes de diversos campos políticos, no Brasil e em outros países. Eu estou num lugar que simboliza possivelmente uma das mais importantes mulheres que já passaram pelo mundo. A volta de Lula à política começou a mostrar desenvoltura pelo exterior. Antes da pandemia, Lula deu início às viagens. Recebeu as bênçãos do Papa Francisco no Vaticano. Esteve com os ex-presidentes da França, Nicolas Sarkozy e François Hollande, e com o atual, Emmanuel Macron. Na Alemanha, Lula visitou Olaf Scholz um mês antes de ele substituir Angela Merkel como primeiro-ministro. Scholz se disse ansioso para continuar as conversas. Lula falou sobre fome no Parlamento Europeu. Quanto milhões de crianças ao redor do mundo vão dormir esta noite com fome e acordarão amanhã sem saber se terão o que comer. Discutiu economia e mudanças climáticas com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez. Esteve na Suíça e na Argentina. Aqui no Brasil, o petista já dava sinais sobre aonde queria chegar. Se tem uma coisa que eu quero é recuperar a democracia no meu querido Brasil. Em março do ano passado, com o ex-juiz Sérgio Moro declarado suspeito e com as condenações da Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal, Lula recuperou seus direitos políticos e se tornou elegível. Logo, as primeiras pesquisas o colocavam com mais de 40% das intenções de voto. Dali até o final, ele nunca perdeu a dianteira. Lula começou a trabalhar por uma candidatura que representasse não apenas a esquerda, e sim uma aliança mais ampla contra Bolsonaro. E foi em busca de reunir antigos aliados e antigos rivais. Convidou o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para ser seu vice. Fundador do PSDB, mas sem espaço no partido, Alckmin deixou os tucanos e se filiou ao PSB. Em maio deste ano, o PT oficializou a pré-candidatura de Lula à presidência e de Alckmin como vice. Chamado de picolé de chuchu pelos petistas nos tempos em que eram rivais, Alckmin brincou que Lula com chuchu poderia ser uma boa. O hit da nossa culinária. Estava formada a chapa que colocava um pé na esquerda e o outro no centro, e que anunciava um objetivo maior do que apenas ganhar a eleição. Queremos unir os democratas de todas as origens e matizes, das mais variadas trajetórias políticas, de todas as classes sociais, de todos os credos religiosos, para enfrentar e vencer a ameaça totalitária, o ódio, a violência, a discriminação, a exclusão que pesam sobre o nosso país. Lula também tratou de outro tipo de aliança nesse período. Viúvo há 5 anos, ele se casou com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, numa cerimônia com muitos artistas e políticos. E ela se tornou uma das mulheres mais ativas na campanha. Essa é a nossa esperança! Um rival de Lula na disputa à presidência, o deputado André Janones, do Avante, desistiu da sua candidatura para apoiar o petista e ajudar na campanha. O estilo inflamado de Janones movimentou as redes sociais no segundo turno. Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente e afastada de Lula há 14 anos, voltou a estar ao lado dele. Ela e mais 6 ex-candidatos à presidência se reuniram para uma declaração conjunta de apoio a Lula. Guilherme Boulos, Luciana Genro, Cristóvão Buarque, Fernando Haddad, João Vicente Goulart e Henrique Meirelles, outro ex-aliado que presidiu o Banco Central com Lula presidente. A aliança ainda recebeu o apoio de ex-presidentes do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, Carlos Veloso, Nelson Jobim, Carlos Aires Brito e Joaquim Barbosa. A passagem ao segundo turno trouxe para o lado de Lula outro nome de fora da esquerda. Simone Tebet, do MDB, terceira colocada na disputa, disse que nenhuma diferença com Lula era mais importante do que o compromisso comum aos dois, a defesa da democracia e da Constituição. Ela foi fundamental na vitória final, participando de comícios e da campanha na TV e no rádio. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Já outro rival do primeiro turno, Ciro Gomes, deu uma declaração tímida.
E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. A decisão do PDT era de apoio a Lula, mas Ciro nem citou o nome do petista e não chegou a aparecer na campanha. Para ajudar com desconfianças na área econômica, veio o apoio de economistas que participaram da criação do Plano Real, que acabou com a hiperinflação a partir de 1994. Pedro Malan, Armínio Fraga, Pércio Arida e Edmar Baixa. E para quebrar resistências num dos eleitorados mais fortes de Bolsonaro, a campanha divulgou uma carta aos evangélicos, em que Lula destacou a importância das famílias, se disse pessoalmente contra o aborto e enfatizou o compromisso com a liberdade religiosa. Há 3 dias da votação, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, pediu votos para Lula num vídeo. Vote no 13, vote no Lula. Agora, Lula terá a tarefa não só de governar, mas também de pacificar um país dividido. Essa bandeira aqui não é bandeira de um partido. Essa bandeira aqui é a bandeira de 215 milhões de brasileiros que amam esse país. E ele sabe bem o tamanho dessa missão. Eu não tenho tempo de errar. Eu tenho 4 anos de mandato. Eu sei o grau de expectativa que está na cabeça de milhões de pessoas nesse país. Eu sei a expectativa que essa gente tem. E eu não vou frustrar essas pessoas. Uai, seu app de vídeos curtos.